Oi, gente, vamos lá. Consequências humanas da globalização. Vamos entender primeiro o que é globalização? A globalização, ela acontece a partir da queda do Muro de Berlim. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Muro de Berlim vai abaixo, que o capitalismo vence o socialismo, né, quando fica muito claro que as teses socialistas não são suficientes para que as pessoas vivam bem, na União Soviética vai a colapso, quando tudo que é organizado pela esquerda não dá certo, quando o socialismo real, entendeu, concede a vitória do capitalismo, a gente tem um fenômeno do neoliberalismo que vai surgir na Inglaterra. E o neoliberalismo, ele acontece num momento muito próximo da terceira revolução industrial. E a terceira revolução industrial, que é a tecnologia da informação no seu máximo desenvolvimento, para aquela época, ela comprime tempo e espaço. Esse assunto já caiu no Enem algumas vezes em diferentes questões. Essa compressão de tempo e espaço, ela vai colocar pessoas de diversos lugares do mundo em contato. E a partir desses contatos, né, serão fortalecidos os movimentos sociais de luta por igualdade, tais como o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento de defesa do meio ambiente, o movimento de direitos dos animais. E o que acontece? Essa ideia que nós temos de que a globalização é ruim é uma análise que parte do pessoal do centro-esquerda, da esquerda, tá? Porque o próprio Zygmunt Bauman, ele cria os termos de turista e vagabundo, são os termos que ele usa, para se referir às pessoas que podem usufruir dos benefícios da globalização e as pessoas que não conseguem usufruir. Tá? E ele entende que a globalização, ela acentua as desigualdades entre as pessoas. Mas isso é uma análise do Bauman, que é uma análise querida por muitos professores, simpatizantes das teses de esquerda. Por esquerda, vocês podem compreender propriedade coletiva e liberdade coletiva. Agora, quando você pega a análise do Manuel Castells, que se refere à globalização como a formação de uma sociedade em rede, que aproxima pessoas, e aí a questão, né, da classe, ela se dilui no mundo em rede, numa sociedade onde todos têm contato uns com os outros. Esse contato, ele fortalece o intercâmbio de ideias. Outro autor importante também é o Giddens, Anthony Giddens. Ele tem um livro sensacional para vocês utilizarem para redação. Esse livro, inclusive, existe em PDF, que é Sociologia mesmo, o título do Giddens. E o Giddens, ele vai falar que ocorre uma transformação na intimidade, uma transformação no modelo de família, no modelo de amizade. As pessoas, elas fazem e desfazem amizades, casamentos com muita facilidade. Tanto que tem uma psicóloga, Maria Rita Kell, que desenvolve o conceito de família tentacular. Família tentacular é aquela família criada a partir de divórcios, onde você foi casada e se divorcia e casa com uma pessoa que também já foi casada, e aí vocês juntam esses filhos, ou não, ou ficam com os outros responsáveis, e produz novos filhos, criam uma nova família. É o conceito de família pós-moderna, que eu acho bem interessante. Alguns chamam esse período pós-globalização, pós-neoliberalismo, terceira revolução industrial, de pós-modernidade, pós-estruturalismo. Alguns professores usam McLuhan para falar do conceito de aldeia global. Só que o McLuhan, ele não vê o mundo como existe pós-desenvolvimento de tecnologia da informação. E essa ideia de sociedade global, ela se opõe à ideia de cultura local.
Eu gravei um vídeo que se chama Eleições 2018 para os eleitores do Bolsonaro. Foram os alunos que eram eleitores do Bolsonaro e me pediram para fazer esse vídeo. Até que o som ficou muito ruim, porque era o dia do jogo do Brasil. Então, dentro da sala de aula estava todo mundo quietinho, mas do lado de fora estava um barulho, né? E nesse vídeo eu falei que, embora o Bolsonaro fosse eleito, pudesse ser eleito, que foi antes, não aconteceria no Brasil o resgate da cultura local. E repito, estou falando após a eleição do Bolsonaro e afirmo, não haverá o resgate da cultura local. Por quê? A cultura local no Brasil ela é orientada pelo patriarcado. O patriarcado se opõe de modo muito latente às demandas de uma sociedade globalizada, multicultural. Eu acho engraçado quando alguém diz que aqui na escola nós somos comunistas, socialistas, quando na verdade nós somos neoliberais, seguimos as premissas do multiculturalismo, seguimos a proposta da cultura global, né? Nós estamos, de modo literal, à direita liberal. Nós somos orientados pelo princípio da meritocracia, da formação de uma competência técnica, capaz de criar os alunos para um ambiente de competição, como é o vestibular. Né? E isso, por que isso se confunde com as premissas da esquerda? Porque dentro da proposta liberal você precisa, para que a meritocracia aconteça, que exista a competição. E para que a competição seja justa, bem que o conceito de justiça no Brasil é complicado, né? Aqui você até viola a lei quando você acha que aquilo é relevante. Isso não vai dar problema? Claro que vai dar problema, porque a gente não pode fazer a justiça de acordo com a nossa vontade pessoal. Porque existe uma legislação que se impõe à sociedade que é impessoal. Né? O poder judiciário não pode ser pessoal. O poder legislativo não pode ser pessoal. O poder executivo não pode ser pessoal. Porque as instituições oficiais de poder, as instituições políticas, elas devem ser impessoais. Todos devem ser iguais perante a lei. Você não pode usar a máxima da interpretação do Maquiavel de que os fins justificam os meios. Na prática não vai dar certo. Ainda mais numa sociedade orientada pelo Estado Democrático de Direito. Então, a defesa, os movimentos de luta por igualdade, a defesa dessas teses são demandas do capitalismo global. Um capitalismo que precisa que haja o desenvolvimento dos países, que aconteça esse desenvolvimento para que o próprio pensamento liberal se concretize. Né? E hoje, quando você fala em reduzir desigualdade, as pessoas chamam de comunista. Né? Eu acho muito bonitinho quando alguém me chama de comunista, porque eu tenho certeza que a pessoa não leu nada de Marx. Se leu só o Manifesto do Partido Comunista. Né? Não sentou para estudar o 18 Brumário, o Capital, não leu o Socialismo Utópico-Científico do Engels, não sabe nada de Rosa Luxemburgo, de Bernstein. É interessante como muito se fala sobre comunismo e pouco se conhece. Há quem acredite que o comunismo é uma coisa criada pelo diabo. Olha, a demonização da tese do materialismo histórico. Só que o comunismo, ele parte do materialismo histórico. O materialismo histórico é o princípio segundo o qual a história da humanidade possui base material. Então o comunista, ele não reconhece nada fora da matéria. É que nem a pessoa quando é comunista e é cristã, também não dá. Porque o comunista, ele não reconhece nada fora da matéria. Ele não reconhece Deus, mas ele não reconhece nem o diabo. Então tem o menor sentido você falar que o comunista cultua o diabo. Porque isso é uma contradição teórica. Mas para você saber, você tem que estudar, tem que desenvolver o que Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro sensacional, chama de repertório teórico. Tem um teórico liberal que se chama Marco Antônio Villa. Se não me engano é Marco Antônio Villa. Que ele também chama atenção para essas coisas. Para o fato de que é importante que a gente entenda o que é liberalismo, o que é socialismo, o que é conservadorismo,
para que a gente entenda como é que vai se posicionar diante das demandas da globalização. E porque outra coisa que as pessoas não sabem também é a diferença entre conservadorismo e reacionarismo. Fulano é reacionário, fulano é conservador. O reacionário, ele quer voltar no tempo. Ninguém volta no tempo. Quando volta, volta com tragédia, se conseguir voltar, como aconteceu nas sociedades extremistas muçulmanas, onde você tinha na década de 60 um desenvolvimento de uma sociedade caminhando para a formação do Estado Democrático de Direito. Eu sei que você tem uma intervenção com a ajuda dos Estados Unidos, né? O estabelecimento de uma sociedade religiosa extremista que impede o desenvolvimento de uma sociedade organizada pelo princípio do direito, pelo princípio democrático. Quer ver outra coisa também curiosa? Hoje se discute muito no plano da globalização a questão da tolerância e respeito à diversidade de gênero. E é muito comum aparecer na internet a expressão ideologia de gênero. Sabe por que ideologia de gênero não existe? Porque ninguém se torna gay por influência. Os próprios homossexuais declaram que nascem homossexuais. Ah, mas o colega falou para o fulano experimentar. Se ele experimentou, porque ele já era homossexual. Ninguém fala assim, eu penso assim, poxa, Helena deu uma aula agora falando que a homossexualidade é normal, então eu vou ali fazer uma experiência. Isso não acontece. Quando a pessoa faz a experiência porque ela já era homossexual e não sabia, ela se descobre homossexual. Outra expressão muito comum outro termo muito comum é opção sexual. A sexualidade, a relação do indivíduo com a sua sexualidade com o mundo não envolve uma questão de escolha, mas envolve uma questão de orientação. Tudo que eu estou falando está completamente de acordo com a produção acadêmica do estudo das relações de gênero. Aí, se eu tiver sorte, ninguém vai lá comentar que essa professora, como é que é? Essa professora está induzindo os alunos, ensinando ideologia de gênero, né? Eu não acho certo. Cara, se o que você acha não tem fundamento científico, só lembrando que a astrologia é diferente de filosofia e sociologia, não fala nada para não passar vergonha. Porque a expressão identidade de gênero é o reconhecimento de que a pessoa se descobre em relação à sua sexualidade, em relação ao outro, ao mundo. Se você não concorda, é um problema seu, até porque cada um tem uma vida para cuidar da sua, não é não? Mas não é. Eu não posso levar minha vida preocupada com a orientação sexual dos outros, cada um tem a sua orientação sexual. Por que falar sobre isso é importante? Porque recentemente passou pelo debate público a questão da criminalização da homofobia. Homofobia agora é crime, com pena prevista em lei. E sabe por que isso não vai nos ajudar enquanto sociedade? Porque o brasileiro tem um total desprezo pela legislação do país onde ele vive. Por isso que eu não vou comemorar, porque não vai adiantar. Racismo é crime, com pena prevista em lei. E as pessoas não deixam de praticar o racismo. Intolerância religiosa é uma coisa que já deveria ter sido superada. Mas hoje você ainda acredita que as políticas públicas, que o Estado deve ser governado de acordo com a sua religião, que a sua religião é superior ao do outro. E você não consegue entender que o mundo não gira em torno dos seus interesses. Mas existe uma diversidade de interesses, uma diversidade de preferências, e a religião é algo de escolha íntima, privada e pessoal. E o campo da política é público e impessoal. Eu não posso obrigar o ateu a seguir os preceitos da minha religião no campo da política. Né? E é interessante que a gente vive um cristianismo enlouquecido, né? É o cristianismo do bandido bom é bandido morto. Tem um pastor que eu gosto muito, que eu não vou falar o nome dele porque eu estou sendo gravada aqui, né? Que ele fala que bandido bom é bandido lavado e remido no sangue de Jesus. Só que ele falou isso
num momento político que ninguém diz isso. Eu fiquei olhando assim para o homem e eu falei, caramba, esse aí, né? Esse é cristão. Tem uns cristãos que a gente olha assim, dá vontade de sair correndo, né? Dá medo. As pessoas, elas perderam a noção do que é amor. Tudo bem, porque é mais fácil odiar. As pessoas nos dão motivos para que a gente sinta ódio, né? Mas a gente, quando a gente escuta alguém falar de amor, hoje a gente fica assim, né? Caramba, como isso é possível? Né? Quando eu encontro cristãos que pregam o amor, eu fico surpresa. Até porque eu não sou muito de amar o próximo. Quem me conhece sabe, é muito difícil. Amar é uma coisa muito complicada. Né? Amar quem a gente gosta é fácil. Agora, amar certas pessoas, tu olha assim, ai meu Deus, amar é seu par. Né? Mas assim, não se fala hoje no campo da produção científica. Por que eu falo tanto sobre a produção científica? A produção científica, ela tem método, ela tem procedimento, ela tem todo um conjunto de normas para garantir que aquele resultado não vai ser influenciado de modo pessoal por quem está escrevendo. Existe essa preocupação no campo da produção científica. Professora, mas as pessoas correm peladas nas universidades públicas. Eu nunca vi. Fiquei 6 anos na UFRJ, nunca vi ninguém pelado pela universidade. O que não significa dizer que não existe uma pessoa ruim, um aluno que não estuda. Existe. Até porque gente ruim existe na polícia, no poder judiciário, né? Na sala de aula, dando aula, entre os alunos. Gente ruim existe em qualquer grupo social. E até o conceito do que é bom, do que é ruim, a gente deve trazer para o debate público.